Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O túnel da morte. Russos encurralados em Kupiansk. Vamos falar mais uma vez de Kupiansk, falamos bastante ultimamente, mas a guerra continua lá, né? Então, fatos novos fazem com que voltemos a Kupiansk, que os russos continuam já apanhando lá de qualquer maneira, mas estão fazendo uma tentativa. E o que eu acho interessante é que eles estão fazendo mais do mesmo. Acho que eles não têm desconfiômetro, ou têm novos comandantes, ou têm oficiais que não sabem nada, né? A tática, acho que é a quinta vez que eu vou relatar, né? Talvez sexta, que eles estão entrando pelo mesmo gasoduto, um gasoduto que ele é subaquático, mas ele transporta gás, não transporta água, né? Acho que se fosse água, talvez seria ruim também, que poderiam se afogar. E veja então como as forças de defesa da Ucrânia isolaram os invasores, cortaram as rotas logísticas, transformaram a cidade de Kupiansk em uma armadilha mortal para os russos. Entenda os detalhes dos combates a curta distância e a superioridade dos drones ucranianos, que dominam o campo de batalha. É muito importante aqui a verdade. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço aos demais de vocês também que não são inscritos, deixem seu like, compartilhem e façam seus comentários. É muito importante esses aspectos da resistência ucraniana, dos soldados na linha de frente, na atuação ucraniana que tem conseguido parar os russos e nesses mais de 4 anos de guerra criminosa movida pelo ditador da Rússia. Ah, escapou aqui, ó. As forças russas, incapazes de romper as linhas defensivas ucranianas, elas, por meios convencionais, não estão conseguindo, elas têm recorrido, que também já virou, acho que um meio convencional, na minha opinião, a essa tática, que é uma tática inusitada, mas é uma tática manjada, é perigosa, e querem tentar tomar Kupiansk. É uma cidade importante pela sua capacidade logística de entroncamentos ferroviários. Dali você pode sair direto para a Rússia, no tempo de paz era assim, e viajar diretamente para Moscou ou outras regiões da Rússia. Ali na estação de trem é uma área muito importante. Utilizando um gasoduto que está desativado, que eu já falei para vocês outras vezes, a grande burrice que os comandantes fizeram, que cruzam o rio, repetiram esse final de semana, pequenos grupos de infantaria dos russos estão continuando a se infiltrar na margem oeste da cidade, ou seja, do rio, né? Margem oeste do rio, perdão, do rio Oskil, que a cidade está uns 15, 20 quilômetros ainda, além das margens do rio Oskil, então está longe. E as posições defensivas da Ucrânia, além de terem na cidade, elas estão lá próximas à margem leste, que é a margem controlada pela Ucrânia. E eles não têm conseguido passar, nem com pontões, rio abaixo, rio acima, a Ucrânia tem destruído. Então eles acham que a Ucrânia não vai observar, mas essa movimentação subterrânea é uma resposta, inclusive, direta à superioridade ucraniana. Em dezembro de 2025, por exemplo, ela realizou uma limpeza completa nos arredores noroeste da cidade e tirou todos os russos que estavam lá. E eles querem voltar, não só para a cidade, eles primeiro, antes de voltar para a cidade, eles vão ter que conquistar a periferia da cidade, antes, os arredores, né? A operação ucraniana foi tão eficaz que cortou totalmente a logística terrestre dos russos, deixando as unidades que tentavam se entrincheirar sem qualquer rota de suprimento confiável. E está mais ou menos assim também agora. Embora o alto comando russo tenha mentido para Vladimir Putin ao afirmar que a cidade estava sendo capturada, a realidade é que Kupiansk permanece sob firme controle ucraniano. E eles ainda dizem que a Rússia detém controle da cidade de Kupiansk. Eles estão fazendo ataques, não diretamente à cidade. O que tem conseguido chegar à cidade são pequenos grupos de infiltrados que têm sido eliminados pela Ucrânia. Os russos agora então estão intensificando os ataques na margem esquerda da ponte sobre o rio Oskil.
Eles estão tentando, num desespero, expandir a pressão sobre localidades de Kyivsk-Haryuka, Kupiansk-Vuslov, e o porta-voz do grupo de forças conjuntas do exército da Ucrânia desmentiu categoricamente essas alegações russas de avanço, que inclusive tem alguns órgãos de imprensa russos comentando isso e tem gente replicando aqui no Brasil, inclusive. Isso são mentiras. Ontem, o próprio governo ucraniano, através do Estado-Maior do Exército Ucraniano, desmentiu. A situação na linha de frente é de extrema tensão, sem dúvida nenhuma, a Ucrânia não nega isso. Tem confrontos diários, ocorrendo a distâncias muito curtas, inclusive, principalmente com aqueles que estão se tentando infiltrar, alguns que conseguem chegar mais perto das áreas ditas de casas, de bairros residenciais, mora muito pouca gente lá, então tem sido feito confrontos com a infantaria ucraniana, com tropas ucranianas ali na periferia da cidade. Mas eles têm levado a pior e têm tido, às vezes, a totalidade de baixas de todo o grupo, ou parte se rende depois que vê que é impossível avançar contra os ucranianos ali, que sempre estão em maioria, sem dúvida nenhuma. São grupos muito pequenos que tentam se infiltrar. Os ocupantes que conseguiram entrar em algumas áreas, vamos chamar de residenciais, na verdade são escombros, né? Mas para identificar que são bairros, né? Eles estão efetivamente cercados e são isolados, sem qualquer conexão com suas forças principais lá do outro lado do rio, do lado oeste do rio, né? Que é controlado pela Rússia. Para sobreviver, esses soldados russos estão agora ficando quietinhos em porões e escondidos, né? Escondendo-se nesses porões escuros de ruínas de prédios altos para fugir da vigilância constante ucraniana. A limpeza dessas áreas urbanas é um desafio, ainda que eu acho que até complexo para a infantaria ucraniana. Pode ser que tenha alguém escondido ainda de 2, 3 meses atrás, quando eles deram uma definitiva nos russos, né? Eles, na realidade, eles permanecem ocultos até o último instante antes de que possa haver um contato visual com os ucranianos, que os ucranianos descobrem onde ele está, e eles estão fazendo isso, que as tropas ucranianas estão constantemente revistando os escombros e seus porões. Na realidade, é uma muralha de ferro, né? De infantaria e de tecnologia ali naquela região. Soldados experientes da infantaria ucraniana, como os combatentes conhecidos, vou dar um exemplo aqui de 2 soldados, Lipa e Jordan. Eles retornaram recentemente de missões que duraram mais de 140 dias na primeira linha de combate, lá nas margens do rio Oskil. Eles formaram uma barreira humana, eles relataram, que impedia qualquer tentativa, não os 2, né, a tropa deles, né, que impedia qualquer tentativa russa de consolidar as suas posições, né? E, inclusive, dentro da cidade eles também atuaram, né? E diz que dentro dos bairros mais populosos de Kupiansk, eles tentaram, ali onde tem mais gente, se infiltrar para parecer que são da população, com roupas civis também, eles foram descobertos e eliminados pelos ucranianos, ou seja, é uma barreira de infantaria, uma barreira humana, né? Atualmente, cerca de 95% do trabalho de neutralização do inimigo é realizado por drones de alta precisão. Do inimigo, quer dizer, os russos, né? Por drones de alta precisão operados pela Ucrânia, por operadores, por pilotos de drones ucranianos. No entanto, quando as condições climáticas impedem o voo de equipamentos eletrônicos, a responsabilidade total de manter a cidade recai sobre justamente a resistência da bravura da infantaria ucraniana. A Guarda Nacional Ucraniana monitora de perto as saídas do gasoduto subaquático, porque é um gasoduto, mas ele passa embaixo do rio, né? Onde não tinha o rio, ele fica na superfície, e está submerso na parte do rio. Por causa disso que eles tentam ultrapassar ali através, para fazer as infiltrações, tentar ultrapassar os ucranianos e naquela região do gasoduto. Mas, no entanto, assim que qualquer invasor tenta emergir para a superfície oeste, ele é imediatamente detectado. Eles sabem onde é a saída dos ucranianos e sempre tem tropas ucranianas ou patrulhas que guardam esses pontos estratégicos, né? Além do gasoduto, e antes, normalmente os ucranianos sabem quando eles entraram, porque as entradas, elas são vigiadas constantemente a uma altura alta, né, que não consegue identificar o drone lá em cima,
de quando eles estão entrando, porque as entradas os ucranianos conhecem, porque o gasoduto é na Ucrânia, eles têm a planta do gasoduto, então eles sabem quando eles estão entrando. E aí o pessoal já fica atento, opa, os russos vêm lá, né? Ficam esperando. E além do gasoduto, os russos tentam ocasionalmente cruzar o rio Oskil em botes, né? Infláveis sob a proteção da escuridão, mas essas tentativas têm terminado em pesadas baixas, né? Antes mesmo de atingirem a terra. Normalmente não sai ninguém de lá. Ficam nos botes à deriva ou ficam os corpos jogados na água. Tem acontecido bastante isso. Esforços constantes estão sendo feitos para estabilizar o suprimento dos ucranianos. Ali eles controlam tudo, então não tem tido problema, e os esforços dos russos têm sido cortados pela Ucrânia. Para concluir, vamos ainda falar muito de Kupiansk, que os russos vão continuar insistindo. Kupiansk permanece como um símbolo de falha de inteligência e execução do exército russo. Essa é a minha avaliação. Ali não tem inteligência, é burrice, o exército é primitivo, e aí quem comanda ali também é mais primitivo ainda, talvez, que o próprio soldado, principalmente para usar esse gasoduto. Né? Então, não tem outra explicação. E ao tentar usar esses gasodutos e botes para infiltrar soldados que acabam cercados e isolados, né, o ditador apenas aumenta a sua contagem de corpos sem obter ganho territorial nenhum. Eles estão fazendo isso, acho que praticamente todo dia. Eu que estou relatando aqui a quinta ou a sexta vez. A Ucrânia demonstra controle total da situação, protegendo cada centímetro da cidade com tecnologia de ponta e uma infantaria com muita bravura e indomável. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.